Olá, gente. Hoje é dia 15 de maio, são 10h44, tá um frio. Imagina um frio, gente, muito frio mesmo. Eu sou muito friorenta. Então, pra mim tá um frio terrível. Terrível, terrível. Aqui no meu celular não tá mostrando qual que é a temperatura hoje, mas tá muito gelado. Então, hoje é o dia da gente ler Provérbios 15 e que Deus. Já viu uma coisa aqui interessante. Então, que Deus venha falar o nosso coração, né? Eu tô aqui com roupa de academia ainda, que daqui a pouco eu vou sair. Hoje eu tenho um dia bem cheio. Vou ver minha avó, faz tempo que eu não vejo ela. Então, tem um dia corrido, mas glória a Deus que mais um dia aqui a gente lendo Provérbios, né? Então, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada pelo tempo que a gente tem, Senhor, com a nossa família, com os irmãos da nossa igreja. Obrigada, Senhor, pelo dia quente, pelo dia frio, Senhor. Por mais que muitas vezes não é algo que nos agrade, Pai, mas que a gente saiba ser grato a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Ontem a Isabela falou para mim, mãe, por que Deus fez o frio? Porque ele é justo, né? Ele quer agradar todo mundo, ele não quer agradar só quem gosta de calor. Então, ele tem equilíbrio e que nós possamos ter esse equilíbrio, que o Senhor possa nos dar, Deus, a sabedoria que nós precisamos, Deus, nesse momento, nesse tempo, nessa estação, Senhor, que nós estamos vivendo, nesse tempo do mundo também, Pai, que tá cada vez mais difícil, tá chato, Senhor, esse mundo. Mas que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para vencer, para perseverar até o fim, Pai, até o dia que o Senhor vier. Em nome de Jesus, amém. Então, tô aqui, gente, com meu chazinho quentinho de erva cidreira. Chá de erva cidreira, assim, não é gostoso, né? Igual chá natural, né? Que vem da planta, que você pega fresquinha, né? Mas dá pro gasto. Então, vamos lá. Provérbios 15:1. A resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. E isso é um fato, né? No casamento mesmo, quando às vezes um tá mais nervoso, tá mais bravo, se você for com ira responder, você vai instigar mais ira ainda. E às vezes isso pode ser muito ruim. Né? Então, quando um está irado, o outro se cala, né? O outro espera passar, espera o nervosismo passar para depois a gente falar. Muitas vezes tem mulher que chega em gestação pós-datismo, que a gente fala, passa de 41 semanas, 41 e 2, 3 e o bebê não nasce. Às vezes é porque o casal tá brigando demais, né? Às vezes tá muita discussão, a mulher tá muito ansiosa, daí começa a dar muito estresse. E isso gera um medo dentro do bebê, de que os pais estão brigando por causa dele, ou que eu tô com medo de nascer e não ser uma coisa boa, porque aqui eu tô protegido, mas lá fora, será que eu vou nascer e vou ter que lidar com isso, né? Com essas brigas? Então, por isso que a gente tem que cuidar dessa questão do relacionamento, da ira, né? A língua dos sábios usa o conhecimento corretamente, mas a boca dos tolos derrama tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, e cada um vai colher o fruto daquilo que tem semeado. A língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. Isso aqui da questão da brecha no espírito, para mim, entra tanto as questões das doenças da alma, né? Porque às vezes a pessoa tem uma doença emocional e toma remédio, faz tudo e não melhora, mas muitas vezes é exatamente isso daqui. É uma brecha no espírito dela, né? Então, a perversidade, ela pode ser considerada um pecado não confessado, ela pode ser uma falta de perdão, né? E muitas vezes a pessoa vive ali com uma alma doente, né? Porque ela tem uma brecha no espírito e ali é onde o inimigo tem poder para agir na vida da pessoa. Um tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que considera a repreensão é prudente. Na casa do justo há muito tesouro, mas nos sentimentos dos perversos há problema. Os lábios dos sábios espalham o conhecimento, mas o coração dos tolos não o faz. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu deleite.
É assim que Deus nos vê, é assim que Deus vê a nossa oração. O caminho dos perversos é abominação ao Senhor, mas ele ama aquele que segue a justiça. Por isso que tem até aquela música, né, que fala: Ele ama a justiça, odeia a iniquidade, porque realmente isso nunca será uma coisa que Deus ama, né? A injustiça. Correção severa há para aquele que abandona o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Um escarnecedor não ama alguém que o repreenda, nem se chegará para os sábios. O coração alegre torna contente a face, mas pelo pesar do coração o espírito se parte. Né? Então, tem alguma linguagem que diz que o coração alegre contente a face, mas o pesar de coração tira o brilho dos olhos, né? E é realmente isso, porque a alegria, ela não é um estado de espírito, né? A alegria é você se alegrar no Senhor, ele ser a fonte da sua alegria, não é que você está rindo o tempo todo. Felicidade é uma coisa momentânea, a alegria é o fruto do espírito, é uma manifestação do fruto do espírito. Então, se você busca o espírito, você vai conseguir manifestar alegria, e a pessoa alegre, ela tem uma face alegre, né? Então, Deus eu falo assim, às vezes a pessoa fala, eu sou cristã, você olha para a pessoa vive de cara fechada, vive de mau humor, vive reclamando, isso não vai querer, a pessoa não vai querer conhecer esse Jesus aí que você diz que tem, né? E eu me policio, porque às vezes eu sou muito séria, mas eu fico com a cara meio assim, mas eu tô viajando na maionese, pensando na vida, mas eu falei, quando as pessoas olham pra gente, elas querem ver essa alegria, né? Não é que a gente tem que ficar rindo o tempo todo, mas o fruto que a gente mostra é o que vai atrair as pessoas a Jesus, né? Tem uma frase que fala que nós somos, às vezes, a Bíblia que as outras pessoas leem, porque elas vão catar a Bíblia e ler igual a gente está fazendo agora, né? Mas quais são os frutos que você tem demonstrado para que as pessoas falem, nossa, ela é diferente, eu quero ter o que ela tem alguma coisa diferente e eu vou buscar isso que ela tem também, né? Então as pessoas elas vão querer conhecer o Jesus que habita dentro de nós, né? Com os nossos frutos. O coração daquele que tem entendimento busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta da tolice. Todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é de coração alegre tem festa contínua, que a gente acabou de falar. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele problemas. Melhor é um banquete de ervas onde há amor do que um boi cevado e com ele o ódio. Não precisa nem explicar, né, gente? Um homem irado atiça contenda, mas aquele que é tardio em irar-se apaziguará a luta. O caminho do homem preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas o caminho do justo se faz plano. Um filho sábio alegra seu pai, mas um homem tolo despreza sua mãe. A loucura é alegria para aquele que é destituído de sabedoria, mas um homem de entendimento caminha retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros eles são estabelecidos. Um homem alegra-se pela resposta de sua boca. O quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele possa se desviar do inferno que está embaixo. O Senhor destruirá a casa dos orgulhosos, mas ele estabelecerá a fronteira da viúva. Os pensamentos dos perversos são a abominação para o Senhor, mas as palavras dos puros são palavras agradáveis. Aquele que é ganancioso com ganho perturba a sua própria casa. Isso é tão verdade, né? As pessoas que é totalmente diferente você trabalhar com honestidade e buscar ali o sustento da sua família do que ser ganancioso, né? O ganancioso, ele passa por cima de quem ele tiver que passar, ele derruba quem ele tiver que derrubar para ele ser o mais poderoso, o mais endinheirado, o que tem o maior cargo de poder, né? Totalmente diferente de uma pessoa que tem prosperidade, né? Que não está ligado só ao dinheiro, mas a um caráter, aos valores, né? E relacionadas àquilo que o Senhor nos ensina.
Um filho sábio alegra seu pai, mas um homem tolo despreza sua mãe. A loucura é alegria para aquele que é destituído de sabedoria, mas um homem de entendimento caminha retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros eles são estabelecidos. Um homem alegra-se pela resposta de sua boca. O quão boa é a palavra dita no seu tempo. Isso no casamento também é outra coisa tão importante, né? Às vezes o casal tá meio estressado lá e aí a pessoa quer falar uma coisa, o outro quer falar outra, mas a palavra dita na hora errada não serve para nada. Ela só realmente aumenta a contenda, aumenta a briga, né? Então a gente tem que ter esse tipo de sabedoria, porque a palavra é boa, você pode até falar uma coisa boa, mas na hora errada não vai servir de nada. Isso é verdade. Então a gente tem que buscar a sabedoria de Deus, né? Para que a gente possa viver isso aqui. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele possa se desviar do inferno que está embaixo. O Senhor destruirá a casa dos orgulhosos, mas ele estabelecerá a fronteira da viúva. Ai, gente, eu acho que eu voltei. Ah, voltei mesmo. Agora é o 28. O coração do justo medita para responder. Olha só. Mas a boca dos perversos derrama as coisas más. E isso é tão importante. Esses dias dei um castigo para minha filha e ela falou um monte de coisa na raiva, né? Daí deixei passar. Depois conversei com ela estava bem, chorando por causa do castigo e tal. E aí eu falei para ela, falei, filha, quando a gente não pensa para falar, a gente sempre vai falar alguma coisa que vai machucar o outro. E a palavra, quando ela é dita, ela não volta aos lábios. E ela vai fazer o efeito dela. Se é uma palavra boa, ela vai gerar bons frutos. Se é uma palavra ruim, ela vai gerar frutos ruins. Então a gente tem que tomar muito cuidado de falar as coisas quando a gente está com raiva, né? E por isso que fala, o coração do justo medita para responder. Porque quando você responde ali na raiva ou no impulso, geralmente você vai responder mal. Mas a boca dos perversos derrama coisas más. O Senhor está longe dos perversos, mas ele ouve o coração do justo. Ele ouve a oração dos justos. A luz dos olhos regozija o coração e a boa notícia fortalece os ossos. Isso aqui eu estava falando, gente, como tem gente que só sabe falar, reclamar da vida. Nossa, eu falo assim, todo mundo conhece alguém assim, né? Não importa onde a pessoa esteja, ela sempre vai arrumar um ouvido para reclamar da vida, né? E assim, ninguém gosta de estar perto de gente assim. Ninguém gosta, gente. Você pode até suportar a pessoa, porque a gente tem que suportar uns aos outros, mas falar que você gosta dessa pessoa, que gosta dessa companhia, geralmente essa pessoa, ou ela vai atrair gente também que só gosta de reclamar de tudo, né? Ou ela vai ter poucas pessoas perto dela, porque ninguém aguenta isso, né? Então, aquela pessoa que só não tem nada de bom para falar. Se a notícia boa fortalece os ossos, o que acontece com a notícia ruim? Aquelas pessoas só sabem falar coisa ruim, que tudo tá dando errado, porque os outros estão fazendo isso, porque não sei quem tá fazendo aquilo, e nunca tem nada de bom para falar, né? Nunca sabe agradecer pelo que tem, sempre olha para a botija sem nada, né? Ai, eu não tenho nada, tô sem azeite, ai, nossa, que vida. Ai, nossa, muito chato conviver com gente assim. O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Aquele que recusa a instrução despreza sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução de sabedoria, e antes da honra está a humildade. Isso é um fato, né, gente? Quem muito se exalta é abatido, e o que se humilha é exaltado. Então, os ensinamentos estão aí para nós, né? Para a gente dar ouvidos à palavra e buscar sabedoria, gente, porque é o que a gente precisa. Buscar sabedoria do Senhor para a gente viver esse momento da nossa vida, esse tempo, essa estação, e pedir para que o Senhor nos ajude, né? A trilhar o melhor caminho que a gente pode. A gente não vai trilhar um caminho perfeito, mas a gente pode trilhar o melhor caminho possível, né? Eu creio que Deus está cuidando de nós, que Deus está nos dando os seus ouvidos, ele quer nos ajudar, nos direcionar, mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa buscar ele de todo o nosso coração. É isso que o Senhor espera de nós. Então, por hoje é só, né? E como eu sempre digo, a palavra é suficiente. Memorize aí a Bíblia, memorize versículos, porque isso vai ser muito importante para a gente no final dos tempos. Deus abençoe.